nosso pregador de hoje vem lá da igreja do Coab, né? É um irmão que faz parte lá da liderança da igreja do Coab, que todos nós conhecemos. O irmão José Cordeiro, né? Irmão, que Deus abençoe o senhor ricamente nesta manhã. Tá bom? Amém, muito obrigado. Eu peço para os meus queridos irmãos que eles se reúnam à nave da igreja. Bom dia a todos, feliz sábado especial para cada um de vocês. Eu fui convidado anteriormente para pregar apenas um dia, né? Que seria hoje. Mas o irmão Acácio falou para mim assim, domingo também vai estar, se o senhor quiser. Então eu tinha montado o sermão totalmente para jovens, né? Eu falei, mas só para um dia? E o domingo eu vou fazer o quê? Eu não sei como funciona aqui aos domingos. Mas, pelo que me consta, e na minha igreja também, domingos são chamados de domingos evangelísticos, né? E a gente usa muito a Bíblia. Então, o que é que eu pensei? Eu escolhi um tema, tá? Hoje nós vamos comentar, vamos estudar sobre o tema, certo? E amanhã nós vamos estudar como que Jesus fez, tá? Para chegar até nesse assunto e como ele usou a Bíblia e o momento que ele estava vivendo para passar esse assunto para os seus ouvintes, certo? Bom, para quem não me conhece, desculpa não ter me apresentado perfeitamente a vocês, meu nome é José Cordeiro, há 20 anos frequento a igreja do Coab, tá? Mais ou menos 10, 12, 13 anos investido em líder JA na igreja, graças a Deus. Ali está a minha amiga, a Miss Erlene, que ela veio do Maranhão, Itapecuru Mirim, né? Minha amiga, né? Mas as minhas intenções são as melhores possíveis. E nós vamos abrir nossas Bíblias hoje em Lucas, no capítulo 16, para a gente dar a introdução do assunto e o tema de hoje. Lucas, capítulo 16, nós vamos iniciar no versículo 19. Lucas 16, 19. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de infinita misericórdia, neste momento a Tua santa palavra está aberta. Que o Senhor nos conceda o entendimento, a sabedoria que vem dos altos céus, para que sim, juntos possamos aprender, Senhor, e colocarmos em prática em nossa vida esses ensinamentos maravilhosos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas transgressões. Sobre isso suplicamos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Lucas 16, versículo 19 diz assim: quem conhece, quem gosta de Bíblia, conhece. Quem gosta de Bíblia aqui? Hoje e amanhã é para quem gosta de Bíblia, tá? Quem gosta de Bíblia vai estar por aqui. E diz assim o versículo 19: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos.
para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite de dentre os mortos. Amém? Amém. Agora eu vou entrar aqui para frente, eu vou ficar mais próximo de vocês. Quem conhece Bíblia, sabe que ali, nessa parábola, tem o que nós temos também da nossa igreja, que são doutrinas bíblicas, certo? Por isso que eu perguntei no início, quem gosta de Bíblia, sabe distinguir. Aquele que infelizmente não gosta de Bíblia nem estudar a Bíblia, vai ter dificuldade, tá? Hoje nós vamos entrar no assunto, certo? E amanhã à noite eu vou estar colocando a visão de Jesus, a doutrina da igreja, onde que entra a Bíblia, na doutrina dessa parábola, tá? E a gente vai dar prosseguimento, ok? E hoje nós vamos começar assim, ó. Esta palavra luz com um princípio que sempre devemos ter em mente quando interpretamos parábola. O que é parábola? Parábolas são uma história do nosso cotidiano, entendeu? Se eu tenho alguma coisa para falar para a irmã, e eu sei que a forma como eu vou falar para ela pode machucar ela, eu vou ter que fazer uma parábola, certo? Contar uma história fictícia, até chegar no ponto onde a irmã vai ver que eu vou ver que a irmã se situou e eu vou chegar ao final da história colocando ela, certo? Assim como fez o profeta com com Davi. Vocês lembram? E o profeta contou a história para Davi, até chegou no ponto que Davi falou assim: olha, mas quem é esse aí? Ele falou: é o Senhor. Entenderam? Então assim Jesus fazia, por quê? Porque se ele fosse falar das próprias palavras dele, ele teria morrido bem antes do tempo que ele morreu. Certo? Então vamos lá. Vamos passar ao próximo slide, sonoplasta. Certo, olha só. Numa parábola, geralmente, tudo é figurativo e nada é literal. Acidentes podem ser introduzidos no texto, entretanto, não constituem a lição principal a ser dada. O estudante da Bíblia, assim, deve estudar com cuidado para não confundir os detalhes com o objetivo. A história tem seu detalhe, mas ela tem um objetivo. E lá no final a gente vê o objetivo, certo? A parábola do rico e Lázaro está intimamente relacionada com a parábola do mordomo infiel, na primeira parte do mesmo capítulo. Quem lê a Bíblia vai saber do que está falando o mordomo fiel. Pode passar? Então vamos lá, olha só, Lucas 16:13, como a gente leu. Ó. Não podeis servir. Esta parábola foi dada por causa de quem? Dos fariseus. Por que dos fariseus? É porque está falando ali, os fariseus eram avarentos e não faziam provisão para o futuro, isto é, para a vida eterna. Os fariseus, eles viviam um momento, entendeu? Eles viviam, se regalavam ali e não estavam nem aí para o futuro, se eles iam para o céu ou não. Vocês estão entendendo como a lição da parábola é? Jesus usou o momento da época dele para ensinar eles. Entendeu? Para ensinar as pessoas. Os fariseus, eles não estavam nem aí com a vida pós-morte. Entendeu? Porque eles não estavam nem ligando como seria ou como não seria. Porque, se você estudarem bem, os fariseus, eles foram criados no período que Israel tinha sido levado cativeiro à Babilônia. Então, eles criaram horrores de regras, entendeu? Para a vida deles lá em Babilônia, que eles queriam colocar em prática em Babilônia, entendeu? Só que com rígida servidão. Entendeu? Então, foram colocados o nome dele de fariseu por essa questão. E eles foram perseguir o Jesus no período justamente por causa das suas regras de vida. Certo? Olha o verso 14 que fala ali. Ó. Aliás, suas vidas se centralizavam unicamente aonde? No dinheiro. Entendeu? Se eles tinham dinheiro, estavam bem e iam embora. Por causa deles, foi que Jesus disse essa parábola. Jesus quis mostrar o que acontece a um homem quando ele não se prepara para a vida eterna. Entendeu? O fariseu, eles tinham dinheiro e não estavam nem aí para os outros. Era ele e acabou. Certo? Se você vê como funcionava a cultura de Israel com relação ao farisaísmo, as mulheres elas não tinham direitos.
certo? Aí o pessoal entra na fase lá do feminismo, do machismo, aquela questão toda, entendeu? Eu não vou entrar em detalhe hoje, porque senão eu vou demorar muito tempo. E essa não é a minha intenção. Pode passar para outro slide? Muitos querem utilizar esta parábola para sustentar o estado consciente da alma após a morte. Aí que entra o estudo da Bíblia, né? E isso nós vamos conversar amanhã. Já entra uma doutrina aí da igreja adventista, tá? Que é bíblica. O sono da alma, a morte, certo? Porém, não se pode alicerçar uma doutrina sobre parábolas ou alegorias. Se não, vejamos. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Quem vai abrir a Bíblia nesse momento é vocês. Entendeu? Eu peço que os irmãos abram a Bíblia e quem se sentir à vontade pode ler, tá? E se vocês verem que o irmão já leu um capítulo, vocês podem ler o outro, tá bom? Por exemplo, ali, se o irmão lê Juízes, já ficam pronto para ler Abacuque, que assim a gente não vai demorar muito, e o outro já fica para a 2 Reis. E assim a gente não vai se estender muito. Certo? Vamos lá? Quem pode ler para mim Juízes 9? E está invertido ali, né, os versículos, né? Juízes 9, tá, versículo 18 e versículo 15. Está invertido ali. Mas leia da forma como está ali, que é para a gente ter uma ideia. Juízes 9, versículo 18 e o 15. Amém? Quem achou aí? Misericórdia? Juízes. Leia primeiro o verso 18 e depois o 15. Amém? Quem entendeu aí? Não entenderam não? Então vamos ler Abacuque 2:11. Abacuque 2:11. Pode ler, fica à vontade. Certo. 2 Reis 14:9. 2 Reis, pode ler, 2 Reis 14:9. Vocês entenderam? Não? Segundo, no Abacuque 2:11 fala de uma pedra. Quem é a pedra angular? Entenderam agora? Está falando o que aí? Parábola, que a parábola dá a entender. Entendeu? Quem é a pessoa que está falando esses versículos bíblicos? Entenderam? Exatamente. Se eu digo que meu vizinho é um leão, não quer dizer que ele é quadrúpede ou tem cauda. Eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que o meu vizinho ele é forte, destemido e valente. Certo? Posso falar ali para minha amiga que ela é uma gatinha. Ela é uma quadrúpede? Ela tem rabo? Mas eu estou querendo falar que ela é o quê? Bonita. Entendeu? Vocês estão entendendo a situação da parábola? A situação da parábola da história aqui é contada para chegar a um fundamento. Entenderam? Pode passar. Absurdo contido nessa parábola, se a tomarmos literalmente. A gente não vai acompanhar os versículos bíblicos, tá? A gente vai perder muito tempo lendo os versículos bíblicos, mas vou falar uma coisa aqui para vocês, Alma tem olhos? Sim ou não? Só me responda sim ou não. Alma tem olhos? Hã? Alma tem olhos? Quem é que está com dúvida? Alma tem olhos?
Eu estou vendo só duas pessoas falando. Alma tem olhos? Outra doutrina bíblica. Gênesis 2,7 fala o quê? O homem, ele tem uma alma ou ele é uma alma vivente? Então, a alma tem olhos. Sim. A alma tem seios? Se for uma mulher. A alma tem dedos? A alma tem língua? Olha aí, ó. Se tem olhos e língua, deve ter cabeça também. Se tem dedos, logicamente, deve ter braços e mãos. Certo? E se uma delas sentia sede e reclamava para a água refrescar, logicamente concluímos que ele é o quê? Um organismo vivo. Certo? Olha só. Falava o quê? Falava o que significa que tinha cordas vocais, laringe, etc. Se ouviam, devia ter órgãos auditivos, certo? Se tinham cabeça, tronco e membros, ou seja, partes corpóreas, materiais, então não eram almas. Almas no sentido de um ser que sai, entendeu? Como as pessoas usam lá fora que não conhecem a Bíblia. Certo? Porque nós sabemos, através da Bíblia, Gênesis 2,7, que nós somos alma vivente. Certo? E quando nós morremos, nós vamos para onde? Aí amanhã a gente vai estudar sobre isso, tá? Quando nós morremos, nós vamos para onde? Irmão, nós vamos tudo para o inferno. Todo mundo. Porque amanhã eu vou explicar, tá? Eu vou explicar amanhã porque todo mundo morre e vai para o inferno, tá bom? Então vamos lá. O seio de Abraão não pode ser literal. Se fosse, ele necessitaria ser bastante grande para conter todos os pobres que morrem. Agora vamos contar quantos pobres não morreram desde a criação do mundo, hein? Valeu. Se esta parábola descreve a exata condição das coisas além do túmulo, então quem está no céu pode falar com quem está no inferno? E aí? Quem está no céu pode falar com quem está no inferno? Já pensou a situação? Quem aqui já perdeu um ente querido? Eu creio que todo mundo. Todo mundo. Imagina o teu ente querido no céu e você no inferno. Será que a pessoa no céu ia se sentir bem? Eu vou ser sincero. Eu não me sentiria bem eu estando numa posição X e melhor condição do que a pessoa que me tratou tão bem. Quem ama não ia se sentir bem, né? Olha o contraste dessa situação. Bem complicada, né? Se disserem que eram os corpos glorificados, então o absurdo se torna ainda maior, pois a parábola coloca os corpos dos dois personagens aonde? Debaixo da terra. Se um estava lá no inferno e estava pedindo ajuda para o outro, então os dois estavam onde? Debaixo da terra. Amanhã eu vou estar explicando essa doutrina para você, que é uma doutrina pagã, tá? Vinda da Grécia. E Jesus usou aquela doutrina pagã justamente para ensinar a parábola, certo? Olha só, o rico morreu e também o Lázaro morreu, os dois foram sepultados, entendeu? Foram para debaixo da terra. Tem outro mundo lá embaixo? No verso 31, a ressurreição é apresentada como no futuro, certo? Se não eram homens e não eram corpos, se havia morrido e foram sepultados e estavam conversando, só poderia fazer em alegoria, como as árvores de Juízes 9. É uma alegoria, as árvores conversar. Árvores conversam, tem língua, tem boca. Entendeu? Então não tem como a árvore conversar. Certo? Vamos lá. Continuando aqui a explicação da parábola. Portanto, é inseguro e temerário pretender escorar uma doutrina. Aliás, falsidade sobre tal frágeis pilares, entendeu? Doutrina, Jesus, vou explicar para vocês. Jesus, ele usou essa parábola usando uma doutrina pagã, tá? Da Grécia, certo? Eu vou adiantar um pouquinho aqui para vocês a questão de amanhã, para vocês terem uma noção. Para os gregos, existe vida após a morte, e esse mundo, ele é onde? Chamado de Hades, certo? O termo grego Hades, ele significa o quê? Inferno,
Entendeu? Que é significado para nós, do grego, sepultura. Certo? Então, por isso que eu falei agora, né? Quando nós morremos, vamos para o inferno. Por quê? É sepultura. Só que, para os gregos, após a morte, lá embaixo, existe um mundo onde vivem os deuses deles. Certo? Existe um mundo onde vivem os deuses deles. E aí vem toda a situação que aí vocês vão ter que estudar mitologia grega, e foi isso que Jesus usou de conhecimento para falar da parábola. Ele usou o quê? A mitologia grega, que é uma doutrina pagã. Entendeu como é que Jesus usava a parábola? Para usar a parábola tem que se ter o quê? Muito conhecimento, e Jesus tinha de sobra. Ele usou a mitologia grega para explicar a parábola para quem? Para judeus e fariseus. Entendeu? Jesus é um ser humano, foi um ser humano e é um Deus, mas como um ser humano super inteligente. Muito estudado e gostava muito da Bíblia. Certo? Qual a lição principal da parábola? Será de que os mortos são conscientes? Os mortos são conscientes? A Bíblia fala que não, né? Que o céu e o inferno então estão juntos e que um lugar pode ver o outro, ou outro lugar pode conversar? Que o seio de Abraão é tão grande que pode comportar todos os gemidos? Entendeu? Então, a gente já está começando a interpretar a parábola e já está entendendo, porque nós temos um pouco... Não podemos não ter muito conhecimento de Bíblia, mas o pouco que nós temos, a gente já sabe distinguir. Certo? Sonoplasta, vamos lá? Que os ricos vão para o inferno e que todos os pobres vão para o céu. O que vocês acham? Os ricos vão tudo para o inferno? E os pobres? Também não. Condição de vida de cada um, tá? Gente, eu vou ser sério para vocês. Eu conheço muito rico, trabalhei para gente rica, que tratam, e como eu também trabalhei para gente, não vou colocar pobre, mas eu vou colocar com uma situação de vida inferior um pouquinho, tá? Que tem uma forma de tratamento humana, amorosa e humilde, muito melhor do que muitos do que não tem condição. Os ricos tratam muito melhor, alguns também, né? Porque trabalhei com rico, que você via ele andando na rua, você olhava e falava assim, rapaz, esse cara tem dinheiro e anda desse jeito. Ele falava, eu ando assim porque eu gosto. Eu poderia andar, mas eu vou andar aqui, nem a pessoa quer andar. Eu vou colocar um terno e gravata para estar usando todo dia terno e gravata. Ele é uma havaianazinha, uma bermudazinha. Eu falei, rapaz, está furado. Ele olhava e ria. Mas ele tratava todo mundo com humildade, todo mundo por igual. E o homem tinha dinheiro. Já fui trabalhar com uma pessoa que tem menos condição financeira e que não dava nem água para a pessoa beber. Eu tinha que levar até água de casa para beber. Entendeu a questão? Então, a condição da pessoa é que faz a gente ter esse pensamento, tá? E Jesus está lá de cima olhando. Entendeu? Hoje ele é o sumo sacerdote, aliás, sacerdote, mas futuramente ele será o sumo sacerdote e o juízo vai vir por ele. Então, vamos abrir os olhos para isso, tá? Qual a lição que podemos corretamente tirar desta história? Vamos colocar primeiro aqui a situação do rico. O rico, ele não é apresentado como pecador depravado. Vocês viram, nós vemos juntos, né? Não é dito ser ele um indivíduo de maus sentimentos ou injusto. Não é dito ter ele usado mal o seu dinheiro. Só falou o quê? Que ele morreu. Parece-me que não era intenção de Cristo nos dar um retrato dele como sendo especialmente o quê? Maligno. Qual foi a maldade que a gente leu na parábola com relação ao rico? Não tinha nada, né? Só que ele vivia regaladamente, né? E tinha um mendigo à sua porta, e ambos morreram. Só isso. Certo? Vamos lá, pode passar aí. Vamos agora para o pobre. O pobre, ele foi um homem bom ou um homem mau? Também não foi dito. Nós poderemos tirar a conclusão de que ele foi um homem justo, mas não parece ter sido essa a intenção de Cristo. Notamos que não é a intenção de Cristo discutir o caráter dos indivíduos apresentados. A parábola explica bem, né? A gente leu bem na parábola, né? O que concluímos é que cada parábola tem uma lição principal. Todos os pormenores são apenas para preencher a narrativa e nada tem a ver o quê? Com uma lição máxima. Certo?
Então, todas, entendeu? É uma lição principal. Todos são o quê? São apenas para preencher a narrativa. E na TV, o quê? Com a lição máxima. A gente usa as parábolas que vem subsequente, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, né? A palavra da dracma perdida. Então, tudo são o quê? São histórias para chegar a um objetivo. E nós temos que nos identificarmos como onde a gente se encaixa ali naquelas parábolas, né? Vamos lá? Olha só. O rico é usado como dando ordens. Envia Lázaro e Lázaro não foi. Cristo está procurando convencer os fariseus que é o uso e não a posse do dinheiro que faz o indivíduo apto à eternidade. Estão entendendo isso? Convencer os fariseus que é o uso e não a posse do dinheiro que faz o indivíduo ser apto para a eternidade. Você sabe por que Jesus fala que é mais fácil? É mais fácil o quê? Passar pelo buraco da agulha? Do que o rico entrar no reino do céu? Sabe por quê? A forma como ele gasta o seu dinheiro. Ele gasta o seu dinheiro de uma forma egoísta com ele mesmo, ou ele gasta o seu dinheiro com os outros, pensando no bem-estar dos outros? Entendeu o que Deus observa? Jesus observa isso. Se o rico tivesse feito amigos pelo generoso uso do seu dinheiro, enquanto vivo, Abraão poderia tê-lo recebido no seu seio. Porém, ele falhou e agora é tarde demais. Eu até brinco, né, com os amigos meus que eu falo assim, se eu fosse rico, eu acho que hoje eu já estaria pobre. Porque toda vez que eu passo de moto ou de carro, todo sinal que eu passo, eu já queria deixar ali. Porque me dói ver a pessoa pedindo ajuda assim, sabe? E eu não tenho como ajudar. Mas tem aqueles que têm, mas não se dói quando vê a pessoa passar por dificuldade. Ele passa todo dia naquele semáforo, todo dia ele vê aquela mesma pessoa, mas nunca ele para dar uma ajuda. E sempre inventa a desculpa, né? Porque ele poderia estar trabalhando, porque ele poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo, né? Então, e a vida vai seguindo. Explicação da parábola, vamos lá, meu sonoplasta. Olha só, a nação israelita, como o rico da parábola, desfrutavam as bênçãos de Deus, certo? Quem era o rico da parábola? Os judeus. Por que eram os judeus? Porque toda a história e toda a adoração que se seguia, desde lá do princípio até aquele período, era para a nação de Israel, certo? Tudo que vinha e a forma como Deus colocou, tudo era para a nação de Israel. A nação de Israel deixou de ser o povo de Deus quando após mataram Jesus, a profecia de Daniel, certo? 3 anos e meio depois, o apedrejamento de Estevão, e Israel deixou de ser o povo, a nação escolhida de Deus, certo? Então eles eram os ricos, porque eles tinham tudo, eles tinham a promessa que era a vinda do Messias, tudo era para Israel. A adoração, certo? Que é usada hoje, tudo veio de Israel. Tudo era para eles, entendeu? Então o conhecimento de tudo naquele período era para Israel. Era para ser a nação que seria o quê? A maior nação do mundo. Mas, no entanto, a história nos conta que Israel, por se desviar, entendeu? Acabou perdendo até o seu direito como nação escolhida, né? Veio ali depois, veio os babilônicos, tomou Grécia, depois veio os medos e os persas, depois veio grego, depois veio Roma. E Israel deixou de ser uma nação grande. Por quê? Porque se desviaram da adoração a Deus, procuraram a outros deuses e não se arrependeram, certo? Então eles eram uma nação espiritualmente rica, porque tudo que tinha era para eles. Tudo era para Israel, certo? Então eles eram os ricos. Não me assuste, sonoplasta. Então, o que é que fala sobre os gentios? O próprio nome Lázaro, segundo a etimologista, vem do hebraico e paralela a Eleazar, que significa o quê? Socorro de Deus, ou visitado por Deus. Sabe quem são gentios? Vocês sabem quem são gentios? Quem são gentios? Exatamente, irmão. Todo aquele que não faz parte de Israel como nação, são os gentios, que somos nós. Certo? Porque nós não somos judeus. Então nós somos gentios. Certo? Os gentios não tinham profetas. Nós não tínhamos profetas. Não tinha a escritura revelada pelo Espírito Santo. Não tinha, porque era para Israel. Certo? Não tinham mais um sonoplasta. Não tinham nenhum serviço de templo.
instituída por Deus, como disse Paulo em Efésios, tal e tal e tal, entendeu? Ali a gente não vai ler. Por quê? Se você ler no livro de Efésios, no capítulo 2, ele vem falando de quê? Principalmente no versículo 15, que ele fala que quando Jesus morreu, foi abolida as leis em forma de ordenança. Certo? Só que se você ler do versículo 16 até o 19, vai falando o quê? Que, aliás, era até bom nós lermos. Por gentileza, quem poderia ler para mim? Efésios 2, do 16 ao 19, por gentileza. Efésios 2, versículo 16 ao 19. Por gentileza, alguém leia para mim. Isso, de 16 ao 19. É até 19. Exatamente. Entrou aí a parte da adoração do templo de Israel. A adoração do templo de Israel era a adoração verdadeira do Deus verdadeiro, o Criador de tudo que há no mundo. Só que era voltada para onde? Para Israel. Nós, como gentios, nós não tínhamos direito. Só que após a morte de Jesus, o que aconteceu? O santuário deixou de existir. As ordenanças do santuário deixou de existir. Não precisava mais fazer sacrifício, não precisava fazer mais nada, porque Jesus foi o sacrifício. Certo? Então o que ele fez na morte dele? Acabou-se o santuário, entendeu? A adoração mudou-se do santuário, mas agora entrou Jesus. Entenderam? E ali todos os povos foram reunidos em um povo só. Certo? Então não existe mais judeus e nem gentios. E o que existe agora, de acordo com Efésios 2, do 16 ao 19? Um só povo, o povo de Deus, espiritual. Certo? Foi o que aconteceu. Então vamos lá, vamos continuar. Olha só, por outro lado, os judeus espiritualmente tinham enriquecido e se sentiam que nada tinha, não tinha faltado nada. Por quê? Porque eles se sentiam dono de tudo, porque a adoração ao Deus verdadeiro era para eles, era deles, entendeu? Então eles não entenderam a profecia, entendeu? E acabaram pensando que eles eram os únicos povos escolhidos. Até hoje tem muitos que pensam assim. Ó, figurativamente estavam gozando as bênçãos do seio de Abraão, certo? A gente não vai ler aqui o João, mas o quê? Vamos ler mais baixo aqui, ó. Depois da morte de Cristo, operou-se uma grande mudança. A presença de Deus afastou-se do templo, certo? Por quê? Porque o templo deixou de existir. Agora nós nos tornamos o quê?